Vamos a desarrollar el tema titulado Consecuencias legales y evidencia científica del uso industrial del asbesto, una perspectiva internacional. Y en efecto tenemos 4 ilustres ponentes invitados internacionales. En su orden, la doctora Fernanda Giannasi de Brasil, el doctor Bernie Castleman de Estados Unidos, el doctor Arthur Frank de Estados Unidos y el doctor Eduardo Rodríguez de Argentina. A medida que cada uno de ellos vaya presentando su ponencia, les entregaré la información de sus títulos y experiencia y la razón por la que están acá. Vamos a iniciar con la doctora Fernanda Giannasi de Brasil, ingeniera civil de Salud y Seguridad en el Trabajo e inspectora del Ministerio del Trabajo por 30 años y gerente del programa de asbesto, quien tiene una muy importante experiencia que comunicarnos acerca de la lucha y el control del asbesto. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Pido perdão, excusas que não posso falar em portunhol, é muito mal, e o tradutor muito gentil fará a tradução do português para o espanhol castelhano, porque os slides estão em inglês, mas eu prefiro falar em português porque posso ser mais precisa. Peço de novo desculpas. Espero que possam entender. Como foi dito, a minha experiência de 30 anos na inspeção do trabalho, no Ministério do Trabalho em São Paulo. Eu estou aposentada, jubilada, desde o ano passado e agora assessoro os promotores de justiça do Estado de todo o país nas questões do amianto, utilizando, então, essa experiência de longa data. Próximo. Aqui temos uma denominação para esta situação do amianto em todo o mundo. O Senado francês, em outubro de 2005, depois de 8 anos da proibição do amianto, fez um relatório que chama o amianto asbesto de catástrofe sanitária do século XX. E neste relatório, o Senado francês acusa o governo de ter se deixado anestesiar pelo lobby do amianto e também culpabiliza sindicatos, empresas, o próprio governo, as instituições, por permitirem que o amianto, o asbesto, tivesse sido usado por tantos anos naquele país. Próximo. O que é o amianto? O que é o asbesto? Por favor. Nós temos os mais conhecidos, tá? Esse conjunto de minerais denominados asbesto. As formas mais conhecidas, nós temos a crisotila, né? Que é hoje a utilizada nos países que ainda permitem. As demais formas, que são da família dos anfibólios, já estão proibidos, inclusive no seu país. Mas nós temos ainda muitos problemas. Por quê? O amianto azul, a crocidolita, foi usada muito para se fazer tubos, canalizações, até os anos 80. Então, muitas instalações antigas ainda contêm o amianto azul. Estão sendo substituídos gradualmente.
A nossa experiência com o talco cosméticos, talco industrial, nos mostrou também, no Brasil, que há a presença dos anfibólios, principalmente da actinolita e da tremolita, em cosméticos. Eu vou lhes mostrar uma situação onde eu encontrei também a antofilita em cosméticos, produtos usados para talco para crianças, para maquiagem, mas hoje no mundo todo só se permite a crisotina. Próximo. Aqui um minério em estado bruto, onde essa parte branca, que é a parte que interessa, é o chamado amianto ou asbesto, e que no mineral brasileiro, o Brasil é um grande produtor. Somente 5% da pedra é que se aproveita comercialmente, e aqui temos já o material processado, já beneficiado. Próximo. Aqui a curva nos mostra o crescimento da utilização do amianto em todo o mundo até meados da década de 70, não é? Quando uma grande discussão se travou, principalmente a partir daí, nos países industrializados, nos países desenvolvidos. A partir daí, a curva tem um declínio, não é? E vamos, a partir de 1990, com as proibições acontecendo, o amianto sendo cada vez menos usado nesses países, né, até a proibição. Próximo. Aqui, este gráfico mostra que a produção, ela cresce até um certo momento e, deslocado no tempo, em média 30, 35 anos, nós temos a curva do mesotelioma, né, que é o câncer do amianto, e que também vai crescendo, né, e que, infelizmente, nem nos países industrializados esta doença está erradicada. Por quê? Porque o amianto não é um problema de saúde do trabalhador, da trabalhadora, mas é um problema de saúde pública, que atinge indistintamente as pessoas. E aqui, desculpe, só para terminar, né, nós na América Latina, nós estamos agora começando a conhecer a curva de mesotelioma. No Brasil, nos últimos 10 anos, nós tivemos um registro de 2.400 casos de mesotelioma. Próximo. Se usou o amianto da maneira mais genérica possível. Se diz que 3.000 produtos industriais utilizaram a fibra do asbesto. Veremos alguns exemplos mais conhecidos. As coberturas. E aqui, próximo, eu chamo a atenção, porque o discurso da indústria do amianto é que o produto final, próximo, é íntegro, que as fibras estão contidas na massa de cimento, encapsuladas, e que, portanto, não haveria risco para o consumidor final. Esta imagem é de uma cobertura próxima da minha casa em São Paulo, uma cidade muito poluída, uma cidade que temos chuva ácida e que as fibras, veem a degradação dessa cobertura depois de 15 anos exposta, e que vão se soltando, o amianto vai se soltando, o cimento vai se desgastando, se degradando. Próximo. Falo despacito para não deixar o tradutor numa situação muito difícil. Aqui os tanques de água, né? A marca Eternit é uma marca muito conhecida em todo o mundo, eram de cimento amianto e que já quase não encontramos mais. A próxima imagem mostra ainda convivendo os tanques de água potável com os novos tanques
de material plástico, de polietileno. Próximo. Aqui os tubos. Né? No passado se usou muito para água, canalizações de água, e que eram de cimento amianto, e que muitas dessas tubulações da década de 70, 80 continham o amianto azul, o anfibólio. Aqui toda a parte, né, de sistemas de freios, as pastilhas, né, contendo amianto. Próximo. Juntas de cabeçote de motor. Próximo. Aqui as lonas, que podem ser para carros normais de passeio, ou para caminhões, lonas pesadas. Próximo. Aqui equipamentos de proteção individual, luvas. Próximo. Aqui o forno de Beer para tratamentos, principalmente na fisioterapia, né, que se usa muito. As telas muito usadas em laboratórios, em escolas, né? O famoso bico de Bunsen, né? Todos nós tivemos a experiência. Crayons, este eu comprei para minha filha porque era da Barbie, e depois, quando eu mandei testar, descobri que tinha amianto contaminando esses crayons, que as crianças colocam na boca, mordem. Tá? Bom, a geopolítica do amianto. Próximo. Aqui nós tivemos, né, na década de 70, a grande utilização do amianto se dava nos países aqui, né, do grupo 1, em vermelho, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália, Japão, e este risco migrando, não é? A partir do momento que os países industrializados vão deixando de usar amianto, essa produção suja é deslocada para os países do grupo amarelo, que são o leste europeu, Rússia, Cazaquistão, Ásia, com exceção de Japão e a Coreia do Sul, a América Latina e África. Próximo. Aqui o Brasil está entre os maiores produtores do mundo, ocupando o terceiro lugar, depois de Rússia e China. Próximo. O Brasil é o terceiro maior exportador do mundo, depois de Rússia e Cazaquistão. Né? Então tem um papel central no debate do amianto. Próximo. Quando é que a indústria do amianto ganha força, poder nos nossos países latino-americanos? Depois dos golpes de Estado, onde tivemos ditaduras militares sangrentas, como a do Brasil. Próximo, volte para mim, anterior. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, né? O Peru, né? Em 2 períodos, inclusive com Fujimori, e que essas indústrias ganharam muita força, né? E depois a gente vai até debater o porquê disso. Próximo. Bom, o Brasil, a produção brasileira, né, ela está como o terceiro maior produtor, terceiro maior exportador. A empresa que produz o amianto se chama Sama, no estado de Goiás, na parte central do Brasil. Né? Ela é uma subsidiária da Eternit. Ela já foi francesa, suíço-belga, e desde 2000 ela é uma empresa nacional chamada Eternit S.A., né, que tem forte investimento do governo brasileiro, né, e uma influência política muito forte. Próximo, né, é a estatização do desespero do câncer. Né? São empresas que foram, quem está assumindo no mundo todo são empresas locais. Próximo, as multinacionais exploram, depois vão embora e os grupos nacionais assumem. Aqui nós temos a mina de Canabrava, no estado de Goiás. São duas cavas de exploração com 150 metros de profundidade, né? 2 enormes crateras. Próximo. Aqui nós temos a usina, atrás a cava de exploração desse silicato de magnésio, e lá atrás um reflorestamento feito
para cobrir os resíduos, as pedras que não foram utilizadas. Próximo. Bom, o Brasil também é um grande consumidor de amianto, não é? É o quarto maior, segundo dados de 2013, depois de China, Rússia e Índia. São os BRICS, que dominam a produção, a exportação e o consumo do amianto. Próximo. Aqui, países que já aprovaram o banimento do amianto, não é? Inclusive nossos vizinhos, não é? Argentina, Chile, Uruguai e tantos outros, na África também. Próximo. Aqui, quer dizer que o banimento não se deu só em países ricos, mas também países de economia em desenvolvimento também puderam cuidar da saúde da sua população. Tiveram coragem de aprovar a proibição dessa fibra assassina. Aqui nós temos o Brasil, em 1996, representava no mundo, na produção mundial, apenas 8,8%. Ao passar dos anos, pode ir, nós temos, no ano passado, 15,2% da produção mundial é brasileira. E, em 2009, o Brasil exportou 55% da sua produção. Estamos seguindo o modelo canadense de exportar para populações mais vulneráveis aquilo que nós não queremos no nosso país. É uma injustiça ambiental, é o racismo ambiental. Né? Aqui nós temos os estados brasileiros em amarelo que proíbem o amianto. Outros 3 estados aprovaram leis, mas nós não tivemos a sorte, com governadores pouco comprometidos com a luta social e que não confirmaram a lei. Próximo. Aqui, mais de 35 cidades brasileiras, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, as mais industrializadas, que já proíbem o amianto. Próximo. E aqui, o que está em jogo? É um negócio que movimenta $1,5 bilhão de dólares por ano. Então, é isso que está em jogo. Quando as indústrias vêm e tentam enganar-nos, dizer mentiras, o que eles querem defender é o seu lucro, que é grande, é muito grande ainda. Aqui nós vamos falar um pouquinho desse lobby do amianto, que muitos já ouviram, muitos jornais falando, discussões, não é? E eles são um povo com seus tentáculos. Eu vou tentar mostrar como funciona no Brasil. Eu não tenho informações sobre a Colômbia, por enquanto, a gente conhece pouco, mas eu vou falar do meu país. Próximo. Então, por favor, não se sintam ofendidos, porque isso é a realidade do Brasil. Aqui temos, não é, os defensores do amianto, os vendedores de amianto, que é chamado Instituto Crisotila Brasileiro, o Instituto Brasileiro do Crisotila, que é uma reprodução daquilo que tinha no Canadá, igualzinho, né? E uma reprodução muito mal feita. Eles são chamados os mercadores da morte. Aqui, nesses tentáculos do lobby do amianto, nós podemos ver, que eles têm, dentro do sistema judiciário brasileiro, a sua mão. Este é o fórum, a corte da cidade onde se produz o amianto, em Minaçu, estado de Goiás, que é decorado com uma pedra de 2 toneladas de amianto. Ali, tudo gira em torno da mina. Inclusive o hotel da cidade se chama Crisotila Palace e também é decorado com essas pedras de amianto. Próximo. Aqui, antigos ministros, juízes da Corte Suprema, hoje aposentados, estão trabalhando para a Eternit como advogados. 2 deles em especial. Próximo. A nossa Corte Suprema tem 11 juízes. Aqui, o papel dos sindicatos. Isso é muito grave. No Brasil, nós temos uma chamada Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que abriga uma Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto. Eles têm uma relação muito próxima e promíscua
com a indústria. Eu mostro por quê. Próximo. Eles têm um acordo nacional publicado, cuja cláusula, próximo, 59, diz claramente que o Instituto Brasileiro do Crisotila, próximo, financia as ações da Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto. Vejam a gravidade disso. Próximo, nós já denunciamos esses sindicatos para a OIT, porque é uma ingerência da indústria nas ações sindicais. Isso fere de morte uma convenção importante da OIT, Organização Internacional do Trabalho, sobre organização livre, a liberdade de ação sindical. Aqui, então, comento que há o financiamento, dinheiro da indústria dentro do sindicato. Próximo. O jornal, bom, aqui, para terem uma ideia do papel nefasto, vergonhoso dos sindicatos brasileiros que defendem o amianto. Eles foram à Suprema Corte para derrubar, cancelar, anular as leis dos 6 estados que já proíbem o amianto. Vejam, o sindicato não foi defender a saúde do trabalhador, ele foi defender o interesse da indústria, pedindo que a lei do meu estado de São Paulo, que eu ajudei a escrever, que ela seja declarada inconstitucional. Próximo. O jornal A Folha de São Paulo, que é um dos principais jornais que nós temos, publicou um editorial dizendo que esse tipo de sindicalismo, chamado de sindicalismo de resultados, que há motivos para temer os resultados de tal resultado, de tal sindicalismo, que nós chamamos ou sindicalismo amarillo, e no Brasil nós usamos essa expressão, pelego. O que é o pelego? É uma manta, um tecido que, quando se anda a cavalo, se coloca entre a sela, não é? E o pelo do cavalo para amortecer, a vibração, o movimento. Isso é pelego. No Brasil, o sindicalismo pelego é o sindicato que anda de mãos dadas com a empresa e não defende verdadeiramente o interesse de seus trabalhadores. Próximo. Aqui nós temos também a máfia do colarinho branco, os médicos. A mina de amianto em Goiás, a SAMA, tem um ginecologista que cuida do pulmão dos trabalhadores. E ele diz que ninguém fica doente lá. É claro, provavelmente ele deve estar olhando no local errado. É o que eu quero crer. Próximo. Esse é o médico que tem a coragem de aparecer em propaganda em defesa do amianto. Próximo. Também já denunciei esse médico para o Conselho Regional de Medicina. Bom, aqui, como que o lobby do amianto, ele atua dentro das universidades, financiando pesquisas de interesse da indústria, sempre, não é? E depois, quando a gente denuncia a fraude, eles dizem, não, mero conflito de interesses. Próximo. Aqui, esses médicos da Universidade Brasileira dizem que existe um amianto bom, que é a crisotila branca, e que existe um amianto do mal, demoníaco, que é o amianto marrom, o amianto azul. É chamada tese dos anfibólios. Dr. Arthur Frank vai falar sobre isso. A única coisa para nós gravarmos, todos os tipos de amianto fazem mal, são cancerígenos. Próximo. Aqui, por que não existem doenças no Brasil que não aparecem? A indústria diz, porque nós somos muito cuidadosos, diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, que não souberam usar o amianto, e nós sabemos no Brasil, por isso não há doentes. Isso é uma mentira. Por quê? Existe um silêncio epidemiológico. Primeiro, existe uma garantia que 17 empresas conseguiram na justiça
de não informar aos órgãos de saúde e previdência social, porque esse juiz corrupto disse que se a empresa disser quem são os doentes, ela vai perder concorrência. Vejam, o interesse econômico se sobrepõe ao interesse público. Próximo. Bom, existe controle do amianto, chamado uso controlado, onde, quando é uma falácia. Essas imagens eu coletei nas minhas inspeções. Dentro da mina de amianto, vazando poeira de amianto para todo lado. Próximo. Vejam, esse é o sistema de exaustão, quer dizer, ele coleta uma parte da poeira, mas não a mais perigosa, a mais fina, a mais tênue. Próximo. Aqui, uma indústria de cimento amianto, onde os trabalhadores circulam sem máscaras. Dizem que não precisa, porque estão abaixo do limite de tolerância da lei. Não existe nenhum limite seguro. Isso dito pela Organização Mundial da Saúde. Nenhum limite abaixo do qual não haja risco de doenças. Mas as indústrias venderam a ideia da proteção. Se estiver abaixo do limite de tolerância da lei brasileira, vocês estão seguros. E é isso. O trabalhador transita sem nada. Próximo. Olha as máscaras, as proteções que são dadas aos trabalhadores. Isso é uma indústria de freios. Próximo. Essas indústrias foram interditadas. Okay? Vejam, as condições de trabalho, trabalhando com amianto como se fosse areia de praia, areia normal. Próximo. Vejam, sem exaustão, máscaras que não têm nenhuma eficiência. Próximo. Trabalhadores expostos, acreditando que estão protegidos quando não estão. Próximo. E continua, podemos ir à frente. Vejam as condições dessa empresa em especial. Os trabalhadores trabalhando em condições totalmente irregulares. Foi muito rápido. Mas, opa, está indo, está correndo. Guilherme, por favor. E eu aprendi, eu fiz uma inspeção, encontrei esses cosméticos, mandei analisar em microscopia eletrônica. Próximo. Qual a surpresa? Cosméticos usados para beleza, para retardar o envelhecimento com amianto. Próximo. Podem ir. Todos contendo anfibólio. Podemos ir. Inclusive crisotila também. Próximo. Agora essa imagem é chocante. Essa moça toma banho com esse material porque disseram que ela vai ficar mais bonita e mais jovem. Tá? Não disseram que ela pode ter um câncer de pulmão. Próximo. Aqui. Outro problema que nós temos são acordos extrajudiciais, isto é, feitos no escritório das empresas. 4.000 acordos foram feitos para que os trabalhadores não cheguem nem na justiça e nem nos órgãos de saúde. É uma lei da mordaça. Esse trabalhador é da Bahia e ele vendeu o silêncio, não é? A empresa comprou o seu silêncio dando um relógio e um boné, um chapéu para ele. E muitos. Bom, aqui, a indústria do amianto diz que a partir de 1980, ela investiu em tecnologia e que não tem mais perigo de ninguém ficar doente. Nós sabemos que as doenças do amianto podem levar até 50 anos para se manifestarem. Então, o que nós dizemos é o seguinte: isso é epidemiologia? Claro que não. Isso é adivinhação, isso é futurologia. Próximo, que não tem embasamento técnico. Bom, este cidadão provavelmente em breve os visitará aqui na Colômbia. Guardem esse nome: David ou David Bernstein ou Bernstein. É uma nova versão, tá, do Anjo da Morte. É o maior, hoje, lobista internacional da indústria do amianto. Ele viaja o mundo todo fazendo propaganda do amianto. Guardem esse nome. Próximo.
Aqui, né, o governo brasileiro, inclusive na administração Lula da Silva, tinha lobistas da indústria do amianto dentro dos seus ministérios, tá? Minas e Energia e Indústria e Comércio. Próximo. No Congresso Nacional nós temos uma bancada de senadores e deputados que defendem o amianto, ferozes, pessoas até perigosas, gangsters. Próximo. Eles, a última cartada dessa indústria é tentar nos criminalizar. Na sequência, meu colega médico, que publicou 2.400 casos de mesotelioma, foi questionado pelo advogado do Instituto do Crisotila, porque ele não poderia divulgar dados que, segundo a empresa, ela é que sabe, não o órgão de saúde. Eu também não preciso dizer quantas vezes já fui processada, questionada. Essa é a prática dessa indústria criminosa, nos calar, nos tornar, né, silentes, mas não vão conseguir. Próximo. Bom, aqui nós temos uma indústria que ela privatiza o lucro e socializa o desespero do câncer. Essa é a lógica, é um crime social perfeito. Pois vejamos, aqui, tá? Eles estão, inclusive, incentivando populações indígenas a substituir as suas construções originais por da palha, da fibra de vegetal para a próxima, telhas da Eternit. Vejam, isto é um território indígena em Roraima, vizinho da Venezuela, né? E que a escola foi coberta com Eternit, de eternidade, eternitas do latim. Esse é um programa do governo brasileiro, da senhora presidenta Dilma da Silva, que se chama Minha Casa, Minha Vida. Não, ela não é Dilma da Silva, ela é Dilma Rousseff. E que, onde o slogan, tá? É Minha Casa, Minha Vida, e que, próximo, para pessoas de poucas rendas, e que ela está dando telhas de amianto no estado de São Paulo, onde isso é proibido, e eu e meus colegas da Vigilância Sanitária temos chamado a polícia para garantir a lei. Bom, os usos do amianto são incompatíveis com um Estado democrático de direitos, porque violam seriamente direitos humanos e a dignidade dos seres humanos. Próximo. O que nós temos de fazer, não é? Nós temos de nos unir, em primeiro lugar. E aqui eu pego um slogan das mães dos desaparecidos da Argentina, da Praça de Maio, que dizem: não esquecer, lutar por justiça, nunca perdoar. Próximo. Aqui uma imagem muito linda da Praça de Maio, com aqui, né, o lenço usado pelas mães, pelas avós dos desaparecidos, tá, da ditadura sangrenta da Argentina. Próximo. E aqui, este homem é hoje um fora da lei. Ele já foi condenado, dono da Eternit, herdeiro da Eternit, em todo o mundo, suíço. Foi condenado já em 2 instâncias da justiça italiana a 18 anos de prisão e a pagar uma indenização de 100 milhões de euros. Nós escrevemos um artigo, não é? Eu escrevi um que dizia, porque ele foi chamado Bill Gates da Suíça, e eu perguntava, Bill Gates da Suíça ou Il Padrino, o chefe da máfia? E uma amiga nossa pergunta, um outro artigo, santo ou pecador? Tá? E aqui, dia 19 de novembro, estaremos na Itália, né, as vítimas do amianto de todo mundo unidas, próximo, para ouvir a sentença do terceiro nível. Aqui é uma viúva, por favor, uma viúva da Suíça, onde ela levou no tribunal um cartaz, onde ela diz: Mr. Schilheim, o seu lugar é na cadeia. Isso dentro do tribunal. Próximo, isso também teve uma propaganda, o mundo inteiro publicizou. Amianto, quais são os desafios para um banimento nas Américas
próximo, nos unir, como eu já disse, nós sermos os contrapoderes, essa globalização que vem desde baixo, e aqui os vários grupos de vítimas já organizados na nossa América do Sul, Brasil, Peru, Argentina, próximo Chile, tá? E constituir o banimento que já existe nos nossos países, amigos, vizinhos, irmãos, próximo. E aqui uma mensagem das vítimas do amianto do Brasil para vocês. Muitos já até morreram, mas para dizer: Colômbia, seja o próximo país a banir o amianto, unir-se nessa luta por justiça, justiça social, justiça ambiental. Próximo. Aqui é a campanha que nós fazemos para trazer à população o esclarecimento sobre os riscos do amianto. Próximo. Aqui, não é? Temos balões, mensagens para poder fazer a divulgação. Próximo. E na corte, nós fomos acompanhar um julgamento, levamos a bandeira italiana, que está escrito Eternite Justiça, e uma mensagem, não é? De que os filósofos, eles somente interpretam, não é? O mundo, que o importante é mudá-lo. Esse é um papel que nós podemos assumir. E deixo mais uma mensagem, próximo, que nós, latino-americanos, esperamos essa vitória, e que seja rápida, e que o nosso companheiro Tchê, de onde estiver, possa iluminar essa luta. Muito obrigada.